internacionalistas do mundo, univos! Eu sou Samuel Davis e este é mais um episódio do Pod RI, o seu podcast de relações internacionais. Eu estou acompanhado pelos meus colegas Bianca e Bruno. Se apresentem, pessoal. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem e super animados sobre o episódio como eu, para falar um pouquinho sobre as carreiras de RI. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um episódio dessa temporada. E, além deles, eu também estou com uma convidada incrível, Isabela Luvisotto, para falar de um tema que a Bianca deu um spoiler aí, que está dentro de carreiras de relações internacionais. Hoje nós vamos falar sobre como é trabalhar com marketing internacional. Isabela, pode se apresentar. Oi, gente. Bom, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Esse é um tema que eu amo falar, amo conversar, então vai ser um prazer dividir um pouquinho aqui com vocês. Bom, então eu tenho 26 anos, eu sou de Belo Horizonte, mas eu trabalho em São Paulo, na Alpargatas, com a marca Havaianas. Hoje eu sou coordenadora comercial na unidade de negócios de Latam, então aqui em Havaianas, a gente é dividido pelas regiões do mundo. Então, tem Brasil, que é como se fosse uma região à parte, que é onde está a maior parte do negócio, e depois tem a região de Latam, onde eu estou, tem a região de EMEA, que é na Europa, Estados Unidos e Ásia. É dividido dessa forma. Então, aqui, em Latam, a gente tem todos os países da América Latina, e eu fico responsável especificamente por México, República Dominicana e Paraguai. Eu me formei em Relações Internacionais no IBMEC, em BH, em 2018. E, bom, tenho trabalhado, nas relações internacionais como um todo, não especificamente na parte comercial ou de marketing, mas desde aí o segundo período da faculdade. Então, comecei trabalhando na parte de comércio exterior, que acho que muitas vezes é uma porta de entrada aí para o mundo corporativo para quem cursa relações internacionais. E depois entrei na Havaianas mais focado na parte de varejo, depois fui para digital e fui para o comercial. Então, dei uma rodada boa. Inicialmente eu era trainee, então passei um ano aí rodando tudo quanto era que vocês puderem imaginar da companhia. E depois, nos últimos 2 anos, sempre em Latam mesmo, aí dentro de Latam, nessas cadeiras diferentes. Então, bom, somando isso tudo, acho que já dá aí uns 5 anos trabalhando efetivamente nisso, nas relações internacionais, mas acho que uma coisa bem legal, que eu queria compartilhar bastante com vocês hoje, ao longo da nossa conversa, é que nesses anos, desde que eu comecei a faculdade e tudo, eu trabalhei com muitas outras coisas aleatórias, aí, a gente sempre quer ganhar um dinheirinho extra, gente? Então, já trabalhei de vendedora, já trabalhei com tradução, já participei de eventos corporativos, também fazendo tradução de compradores, já tive um negócio focado em preparação para trainees, enfim, já tive de tudo, e todas essas coisas, embora não necessariamente estejam ligadas, às relações internacionais ou ao marketing, foram essenciais para eu me tornar a profissional que eu sou hoje. Então, já fica aí um início, para dizer que a gente que trabalha com RI, como a gente estava até conversando aqui, eu e o pessoal antes de começar, muitas vezes a gente vai ter que ser um profissional generalista, vai ter que ter um pouquinho de tudo. E a forma da gente buscar esse conhecimento, com certeza, é tendo experiências diversas, em diferentes oportunidades de trabalho. Isabela, você deu uma boa pincelada em tudo que você já passou, que você fez. A gente vendo aqui de fora, imagina o quanto que você já rodou. E muito obrigado por ter explanado. Eu tenho certeza que alguma coisa o pessoal que está ouvindo vai conseguir tirar para o futuro deles, para a carreira deles, se eles quiserem seguir em qualquer uma das milhões de áreas que você comentou que já fez, Falando agora, entrando no bloco de perguntas, você disse que deu uma boa rodada em muitas áreas, e a gente queria saber como que você adentrou mais nessa carreira, mais especificamente no marketing, O que chamou a sua atenção nessa área, se você sempre gostou dessa área, se fez algum curso, enfim, o que fez sentir confortável para que se fixar nesse nicho? Beleza, Bruno. Olha, eu acho que, como muitas pessoas, na época da escola, eu não tinha muita ideia, sabe, do que eu faria, qual curso. Cogitei vários cursos, um mais nada a ver que o outro, não tinha nenhuma relação entre eles. Então, pensei em fazer publicidade, pensei em fazer cinema, pensei em fazer geologia,
nutrição, assim, tudo que você puder imaginar, de mais uma coisa para outra eu cogitei. E aí fiz, né, um teste vocacional aí e tal, mas mais importante do que o teste, eu comecei a pensar assim, gente, o que eu gosto de fazer? Então, gostava de estudar línguas, gostava de viajar, acho que muita gente que faz RI passa um pouco do que eu passei, que faz um intercâmbio, eu fiz um intercâmbio para o Canadá e volta assim, nossa, meu Deus, quero, né, ter essa oportunidade aí de conhecer outras culturas, de explorar isso, e ao mesmo tempo eu tinha uma vontade, assim, de fazer alguma coisa que fosse útil para o mundo, sabe? Então, na época, né, eu estudava no Bernoulli, que é um colégio que a maioria das pessoas entra muito certo do que quer fazer. Então, minhas amigas, por exemplo, dessa época, fizeram medicina, fizeram engenharia, fizeram direito, e eu não tinha certeza de nada, mas eu tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa que fosse útil, que contribuísse de alguma forma para o mundo. E nessa época, ainda muito com o pensamento, acho que não muito claro, né, do que me esperava, assim, no curso, no mercado de trabalho, eu achava que eu ia trabalhar com alguma coisa, assim, ONU, que eu ia ser, não sei, fazer algum concurso, eu não sabia muito bem, assim, minha cabeça ainda não tinha muita definição, mas pensei, é isso aí que eu vou fazer, tem mais a ver comigo. E era um curso, né, que no IBMEC tem bastante humanos, como qualquer curso de relações internacionais, mas lá também entra bastante na parte, não de exatas, assim, né, mas de mercado. Então eu falei, gente, é um balanço, tem várias opções aí para eu ir lá na frente e vou achar alguma coisa aí para fazer. E aí, passado o primeiro semestre da faculdade, falei, gente, eu quero ir para a área corporativa, não vou para a ONU, não vou fazer concurso, quero trabalhar em empresa, né? E aí fui atrás de um estágio, que foi um primeiro passo muito importante, porque era um estágio na área de comércio exterior. Então, eu sempre falo, né, que o primeiro passo da internacionalização, o mais básico deles, né, é a exportação e a importação. E pensando na experiência que eu tive, hoje olhando para trás, não é uma coisa que eu gostaria de trabalhar, mas eu vejo o quanto foi essencial eu entender essa parte, que é a parte técnica, né? A parte de burocracia, é a parte na prática mesmo de como a gente faz para sair com o produto daqui, levar ele para fora ou comprar um produto lá fora e trazer para cá. Então, comecei a fazer um estágio, era uma rede de agentes de carga, se chama Twig, e lá eram meus chefes, que eram um casal, e eu, eram só a gente. Então, foi muito bom que eu pude conhecer pessoas diferentes, né? Culturas diferentes, pessoas de muitos países, a gente organizava muitos eventos, assim. Então, ali naquele contato com as pessoas, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Não sei exatamente como, né? Porque, obviamente, é uma área que tem muitas coisas aí pra gente fazer, mas entendi que era realmente ali mais ou menos o caminho. Só que, na minha cabeça, o escopo era muito limitado, sabe? Na faculdade, né, eu praticamente, no início, assim, só tinha matérias teóricas, não entendia muito de negócios. Na minha cabeça, a minha carreira seria dentro do comércio exterior. Quando eu fiz um estágio realmente, assim, né, dentro dessa área, trabalhando como analista de comércio exterior, aliás, né, como estagiária de comércio exterior e depois analista de comércio exterior, eu lembro que o pessoal falava que eu era a louca do comércio exterior, que eu amava, gente, eu achava que era isso que eu ia trabalhar. E realmente, como falei para vocês, foi muito legal, aprendi muito dessa parte técnica e tudo, mas ao mesmo tempo eu tinha um sentimento, assim, de que isso não era, assim, tudo que eu queria e que eu queria trabalhar com uma parte que fosse mais estratégica. Então, eu queria trabalhar com uma marca, eu queria poder levar uma marca, né, para o mundo, queria que essa marca fosse brasileira e tudo. E nessa época que eu trabalhava era material refratário, também conhecido como tijolo. Então não era exatamente uma coisa assim, né, que eu poderia desenvolver aí essa parte de marca, de marketing, né, não tinha muito isso. E aí comecei a pensar então em oportunidades que eu poderia ter. E foi assim que eu encontrei o programa de trainee da Alpargatas, né, e olhei para a marca Havaianas e falei, gente, é isso que eu quero trabalhar, uma marca que eu amo, que eu sou apaixonada, que tem tudo a ver com o Brasil e que eu posso, de alguma forma, fazer parte dessa história fora do nosso país, né? Onde a história já está muito consolidada. E aí, decidi que eu ia fazer. Na faculdade, eu já tinha tido a oportunidade de fazer algumas matérias eletivas de marketing internacional, negócios internacionais, negociação internacional. Mas a verdade é que, assim, gente, a gente nunca vê na teoria exatamente o que é a prática, né? A gente pode ter uma ideia, aliás, eu sou uma grande defensora de começar estudando pela teoria, né, para criar um embasamento, mas quando você vai ali para a vida real, a coisa, né, é diferente, assim, a gente começa a descobrir um mundo de possibilidades que
na teoria, às vezes a gente não enxerga. Então, quando eu entrei na Alpargatas, eu sabia que eu queria trabalhar na área internacional, mas eu não sabia também onde exatamente. Na minha cabeça era assim, tá, tem marketing internacional, mas eu não sabia que dentro do marketing, por exemplo, eu poderia trabalhar com marketing de comunicação, com marketing de produto, com trade marketing. Eu fui descobrindo isso aos poucos, né? E aí, nesse primeiro ano de trainee, a gente tem a possibilidade de conhecer várias áreas diferentes, de rodar, a gente passa realmente ali por diferentes áreas da empresa. E quando a gente assistiu a apresentação de Latam, que é a área que eu trabalho hoje, que foi o meu chefe quem fez, eu falei, gente, eu vou para essa área. E aí, sabe quando você começa a olhar para o lado, assim, que minha turma de trainee tinha eu e mais 19 pessoas. E eu ficava olhando e falando, ai meu Deus, todo mundo vai perceber, essa é a melhor área da empresa. Todo mundo vai querer, eu achava que todo mundo ia querer, de tanto que eu queria. E aí, na verdade, nem muita gente queria não, as pessoas tinham mais interesse em trabalhar em outras áreas. E quando esse meu chefe fez essa primeira apresentação pra gente, ele falou assim, gente, vou deixar um desafio aqui para vocês. Como que a gente pode explorar a Havaianas, né, a nossa marca, para que fora do mundo ela seja reconhecida como uma marca de moda, né, ele estava falando especificamente de Latam, e não como uma commodity, ou seja, não como um produto básico ali, que é muito que era na história do Brasil, né, um produto básico que as pessoas usavam somente para ficar em casa, em ocasiões muito específicas, e hoje é uma marca muito mais construída. E aí, gente, eu fiz uma apresentação, se hoje eu olhar para essa apresentação, eu vejo assim que eu era é muito rasa a apresentação, sabe? Eu conhecendo as coisas como eu conheço hoje, eu olho e falo, nossa, que ingênuo, eu achava que era só fazer isso e que ia dar tudo certo. Mas o importante é que eu fiz essa apresentação. Então, de um dia pro outro, literalmente, fiz à noite, assim, chamei esse cara, que hoje é meu chefe, falei, Tomás, quero te apresentar o que eu fiz pensando no desafio que você apresentou. E ele mal viu a apresentação, graças a Deus, né, como eu falei pra vocês, era bem rasa, mas ele gostou da iniciativa e falou, ótimo, você quer vir pra cá? Você vai fazer rotação aqui. E lá foi a minha rotação e foi também a vaga que eu pude escolher no final do programa e que deu início à jornada que eu tenho traçado nesses últimos 2 anos. Então, como eu falei pra vocês, né, quando eu entrei nessa área, eu trabalhava na área de Latam, né, eu trabalhava no varejo, que é as lojas de Havaianas fora do Brasil. Então, comecei com isso. Depois surgiu a necessidade, principalmente com a pandemia, de ter uma pessoa responsável pela parte digital. Então, fui cuidar dos sites que a gente tem aqui na América Latina. Na verdade, construí o site, porque não tinha um site. E depois surgiu a oportunidade de entrar como coordenadora de contas internacionais, que aí é uma posição mais generalista. Então, hoje, eu não olho só para o digital ou só para a loja, eu olho para o país como um todo, né? Desde a parte de estratégia naquele país, de como que a gente vai distribuir, quem vai ser o nosso parceiro comercial, se a gente vai ter loja, não vai, como que vai ser a nossa estratégia digital, enfim, o todo mesmo, né, que o país ali abrange. E, bom, então foi realmente assim, a curtos passos, né, como vocês podem ver, que eu cheguei nesse cenário de hoje. E olhando para trás, eu vejo que é exatamente o que eu queria trabalhar. Eu sempre falo com o meu chefe, com a minha chefe, assim, isso hoje que eu faço é o que na minha cabeça, quando eu escolhi RI, quando eu comecei a entender mais o mercado, era o meu desejo, mas eu sinceramente não sabia o caminho das pedras, sabe? Eu não sabia exatamente assim como chegar, então foi esse zigue-zague aí, até encontrar uma coisa que faz todo sentido, assim, pro que eu gosto de fazer, porque o que eu acredito, né, que faz sentido para mim e tudo que é muito o que eu trabalho hoje em dia, graças a Deus. Nossa, Isa, realmente você já fez muita coisa. Mas assim, eu queria te perguntar, que eu acho que é o que tá na cabeça de toda pessoa que ainda tá hoje estudando ou acabou de se formar em relações internacionais, como é que um profissional de RI pode ajudar dentro dessa área? O que você acha que a sua formação te ajudou para todo esse caminho que você já traçou? Olha, gente, uma coisa, eu estava falando aqui no início, né, que eu tive um negócio por 2 anos de preparação para trainee, para ajudar outras pessoas, eu e uma amiga que trabalha na Ambev, Marina, se chamava Dupla Trainee, ainda existe o Instagram, e se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem um vídeo até que eu falo bastante disso, um vídeo antigo, falando de relações internacionais, em que eu falo uma coisa que eu repito desde sempre, que assim, o profissional de relações internacionais, a pessoa que se formou nisso, ela tem que entender que é uma vantagem que ela tem competitiva no mercado se ela souber usar isso ao seu favor.
Então, o que mais me deixava louca, assim, era eu ouvir alguém me falando assim, Isa, será que eu vou conseguir passar num trainee? Porque eu fiz RI, eu acho que o mercado é mais focado em, sei lá, engenheiro, administrador. Eu falava, gente, a gente investe tanto tempo, né, e muitas vezes muito dinheiro, mas mais que tudo, o nosso tempo, né, 4, 5 anos, fazendo um curso tão completo, profundo, como é o curso de Relações Internacionais, que envolve tantas coisas. O mínimo que a gente tem que saber é usar isso para a gente se desenvolver como profissional e para saber se vender dentro do mercado de trabalho. Então, lá quando eu formei em Relações Internacionais, eu fui oradora da turma, e eu lembro que eu falei uma coisa, não lembro nada do discurso, só isso, mas é uma coisa que ficou na minha cabeça porque eu falei com todo o meu coração, que hoje, naquela época, né, eu formei em 2018, isso é real até hoje, eu não sei olhar para o mundo sem ser com um olhar de internacionalista. Então, o que para mim é o profissional de relações internacionais? E para isso você não precisa necessariamente já estar trabalhando num contexto internacional. Ele é aquela pessoa que olha para o mundo, ele observa, ele analisa e ele traduz isso para o que faz sentido para o contexto em que ele está. Então, em toda empresa, né, e aí estou falando empresa, mas a gente também pode falar de órgãos públicos ou de qualquer outra área da nossa vida. No mundo que a gente está hoje, sempre vai existir influência do que acontece globalmente, né? Não existe mais isso de, isso aqui acontece no Brasil, tal coisa nos Estados Unidos, tal coisa na China e as coisas não estão interligadas, né? Prova disso é a pandemia que a gente acabou de viver. Mas o profissional de relações internacionais, ele tem que conseguir ter um olhar crítico para as coisas que acontecem. Então, independentemente da área que você trabalha hoje, se você é um profissional de RI, você tem que olhar para o mundo, para os acontecimentos, para o contexto político, para o contexto financeiro, macroeconômico, para as próprias tendências que, para mim, dentro de tudo que existe, assim, né, que a gente tem que trabalhar o que eu mais amo. Amo ler sobre tendências, amo aprender sobre tendências, amo aplicar as tendências, né, no meu dia a dia. E o profissional de RI é a pessoa mais capacitada para poder fazer isso. Então, é claro, né, gente, a maior parte de nós eu queria, como falei para vocês, trabalhar dentro do cenário, ou seja, vender um produto para fora, trabalhar na parte de marketing internacional, ou trabalhar num órgão público que tem atuação internacional. Mas antes disso, né, você tem que entender que, assim, a coisa mais importante é você ter esse olhar mesmo, ter esse posicionamento. E isso é uma forma de se posicionar no mundo, né, não só na sua carreira. E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, nesse vídeo que eu estava falando para vocês, que foi um vídeo que eu gravei, que já conversei com muitos profissionais de RI depois, recém-formados por conta dele, eu falo muito assim, gente, o que a gente aprende no curso, né? A gente aprende sobre política, a gente aprende sobre negociação, a gente aprende sobre N coisas, né? Que, como eu falei, são coisas teóricas e que dão a nossa base, assim, né, para o nosso trabalho. Mas, a partir do momento que você pega isso e pensa, nossa, como que dentro desse lugar que eu tô hoje, na posição que eu tenho hoje, eu consigo contribuir para o ambiente com base nesse conhecimento, eu acho que é aí que você pode falar, eu sou internacionalista. Independentemente de você trabalhar numa multinacional ou você trabalhar numa empresa minúscula ali do seu bairro. Porque, gente, a verdade é que o mundo é global, né? Você vai estar sempre sujeito às coisas que acontecem no mundo. Então, qualquer matéria-prima hoje que existe em qualquer produto, ela vai ter um impacto de acordo com o que está acontecendo no mundo. Qualquer estratégia de marketing também. Qualquer tendência que chegue hoje também. Então, eu vejo, assim, de verdade, o profissional de relações internacionais que enxerga isso como uma pessoa que sempre vai conseguir se diferenciar no mercado de trabalho. Agora, por outro lado, entrando aí, né, já nessa parte de efetivamente trabalhar dentro de um cenário internacional, a coisa tem que ser ainda mais completa. Então, o que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? O quanto o profissional de RI ele tem que juntar várias capacidades, né, para conseguir atuar. Na minha carreira, isso acontece até hoje, eu sempre percebi, assim, alguns gaps que eu tinha e fui atrás de corrigir. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Hoje, eu trabalho nessa parte comercial, né, e trabalho muito com marketing. Então, agora mesmo, nesse momento, eu estou na República Dominicana e estava hoje fazendo visita lá nos nossos clientes e sentando com eles e pensando nas estratégias, em qual comunicação a gente vai usar aqui no país, como que vai ser nos hotéis, como que vai ser na cidade, como que, né, a gente vai adaptar ali as abordagens para cada um. Só que nada disso vai ser efetivo se eu não tiver uma visão, por exemplo, financeira bem apurada.
Se eu não conseguir, depois de conversar com eles, sentar, entender qual que vai ser a verba que eu vou precisar para isso, como isso vai impactar no plano de negócio que eu tenho, como que isso vai impactar no resultado que eu tenho dentro daquele país, a coisa não vai para frente. Então, por um lado, a gente tem esse benefício de ser um profissional generalista, né, e conseguir ter essa visão, como eu falei aí, de N coisas que são super importantes para qualquer negócio, mas por outro, em cada cadeira que a gente tiver, a gente tem que entender o que é necessário para a gente complementar a nossa formação. Às vezes vai ser um conhecimento de gestão, às vezes vai ser um conhecimento de projetos, às vezes vai ser um conhecimento financeiro, como eu estou falando, que é zero a minha pegada, é zero que eu tenho facilidade, mas é uma coisa que eu preciso desenvolver, né? E aí as formas que você vai fazer isso podem ser várias. Pode ser que você faça um curso, né, de extensão, pode ser que você faça uma pós, pode ser que você chame alguém ali da empresa que você trabalha e peça a ajuda daquela pessoa, né, como um mentor. E por aí vai. Formas de aprender sempre tem. Mas eu acho que é muito importante a gente também ter esse olhar de quais são os gaps que a gente precisa preencher para garantir que o nosso trabalho vai ser bem feito, né? Nossa, Isabela, você não tem noção do alívio que dá escutar isso. Porque, assim, a gente de relações internacionais, pela nossa área ela ser muito abrangente, durante o curso a gente sofre muito com a insegurança, né? De Sim. não se encaixar em nenhuma área ou de ficar muito no superficial. E depois de formado, eu escuto relatos de que as pessoas já alocadas no mercado de trabalho sofrem muito com uma sensação de deslocamento, né? De tipo, nossa, mas eu não estou exercendo aquilo que eu aprendi. Sendo que, na verdade, você tá sempre exercendo quando você é um internacionalista, né? Isso é muito legal. Mas, enfim, agora falando um pouquinho sobre dia a dia. Isabela, eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira é assim, qual é a sua rotina no trabalho, né? Como é seu cotidiano? E a segunda é se tradicionalmente, dentro dessa área do marketing internacional, dos negócios internacionais, existe um plano de carreira, existe uma preocupação das empresas. Beleza. Olha, Samuel, minha rotina, ela é bem, é bem doida, assim. Acontece de tudo um pouco. Então, hoje, né, falei pra vocês, meu trabalho é em São Paulo, mas eu sigo morando em Belo Horizonte. E aí, o trabalho hoje é híbrido, né? Então, uma vez no mês, pelo menos, estou em São Paulo. O restante do tempo estou de home office. E uma outra parte do tempo, principalmente agora, né? Depois da pandemia, eu estou visitando os países que eu trabalho. Porque, gente, olha, pandemia ensinou pra gente muitas formas de trabalhar à distância, né? Mas não existe nada como você sentar e olhar no olho de uma pessoa, do seu cliente, você ir no ponto de venda, você entender o que está acontecendo, você realmente estar ali, sabe, em pessoas. Isso faz toda a diferença do mundo. Então, como eu estava falando para vocês, meu trabalho hoje é muito amplo. Nessa parte mais voltada para o marketing, que basicamente é a base de tudo, porque vocês imaginam, gente, falando de Havaianas, né? Aqui no Brasil é uma marca... aqui no Brasil é ótimo, né? Não tô no Brasil, mas no Brasil é uma marca muito consolidada, muito forte, todo mundo conhece. Fora do Brasil, não é assim. Então, hoje, nos 3 países que eu trabalho, né, México, República Dominicana e Paraguai, a situação da marca em cada um é totalmente diferente. E o que consiste o meu trabalho, né? Em garantir que eu vou conseguir expandir a marca, ou seja, distribuir a marca mesmo, estar em diferentes pontos de venda ali ao redor do país, e que a estratégia que eu tenho para que as pessoas conheçam a marca, elas estejam alinhadas com o preço que a gente tem, com a comunicação que a gente tem, né? A coisa tem que olhar ali no 360 para ela funcionar. Então, no modelo que a gente trabalha hoje, por exemplo, a gente trabalha com uma distribuição. Então, eu tenho um distribuidor em cada país, ele é meu cliente principal. Só que se meu trabalho fosse só vender para o meu cliente, estava muito fácil, gente. Eu sentava lá com ele, montava o portfólio, mostrava os modelos lindos, falava, toma, tá maravilhoso. Só que não é assim. Eu tenho que garantir que não só vou vender para ele, mas ele vai conseguir fazer a venda dentro do país. E é aí que entra o marketing. Então, o que a gente faz na nossa rotina ali dentro de Latam? Não só eu, né, que estou aqui nessa cadeira comercial, mas as outras pessoas que compõem a nossa área. Então, existe uma pessoa de comunicação, existe uma pessoa de produto, existe uma de trade marketing, que é a pessoa que vai pensar justamente ali no ponto de venda, existe uma pessoa de digital. E o que eu tenho que fazer é coordenar todas essas pessoas, todas essas áreas, para garantir que a estratégia está sendo, como que eu posso dizer, consistente em todos os diferentes pontos que a gente tem ali com o cliente, né? E que a gente está conseguindo ter o resultado que a gente quer
em termos de venda, em termos financeiros, em termos de aumento do conhecimento da marca. Então, ao longo da minha semana, eu tenho sempre reuniões de checkpoints, né, com as áreas, para a gente poder ver o andamento dos projetos que a gente está desenvolvendo ali para cada um dos países, e estou sempre em contato com o meu cliente. E isso, gente, assim, posso dizer para vocês que o que eu sempre penso, assim, que a coisa mais importante de todas, numa cadeira como essa, e tenho certeza para os meus próximos passos também, é você focar na comunicação, gente. Assim, é muito diferente a gente estar sentado aqui, conversando, tendo, obviamente, cada um de nós uma personalidade, uma história, uma preferência, um gosto, mas o mesmo contexto cultural, que é o contexto do nosso país. Quando você começa a trabalhar com pessoas de outros países, você tem que dar uma atenção redobrada, quadriplicada, não sei, gente, juro, uma coisa surreal, que é a comunicação com o cliente. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês, que eu faço ao longo dos meus dias, das minhas semanas, das próprias visitas aqui nos clientes, é para garantir que a comunicação está sendo feita. Porque é isso, vou dar um exemplo para vocês prático que eu acho que vai ficar mais claro. Antes, a gente trabalhava não só com países aqui da América Latina, mas também com os países da África, ficavam juntos da gente. E aí a gente foi fazer uma ação, eu amo esse caso, porque para mim ele define as relações internacionais, gente. A gente foi fazer uma ação em Angola, no Instagram. E eles sempre engajavam muito no Instagram e tal, e era uma ação de Dia dos Namorados, e a pessoa tinha que postar uma foto com o namorado, marcar a gente e tal, e a gente ia fazer um sorteio ali para os melhores, com mais curtidas, ganharem um kit nosso. Pois bem, gente, as ações que sempre funcionaram no Instagram deles não estavam funcionando. E não tinha resultado, o pessoal não estava comentando, e a gente começou a achar estranho e tal, e falar com o cliente, né? Na época eu estava ainda na cadeira de digital. Gente, o que está acontecendo? E o cliente falou, então, gente, eu não queria falar, tô meio sem graça e tal, mas é que assim, aqui em Angola, é muito comum a pessoa ter mais de um parceiro. Então, ela tem ali o namorado, mas tem um peguete, ou é casada e tem uma outra pessoa, e meio que é uma coisa normal, assim, para homens e para mulheres. Logo, a pessoa não queria postar nada no Instagram para não deixar ali o outro com ciúmes. E aí a gente falou, putz, essa campanha então não vai rolar. E aí no mês seguinte a gente fez uma campanha de Dia dos Pais que foi pra frente e funcionou. E isso é um exemplo, abre aspas, né, bobinho, mas isso acontece o tempo todo. Então, muitas vezes, né, eu tenho que falar a mesma coisa com o meu cliente várias vezes. Eu tenho que garantir que ele entendeu, eu tenho que repassar, eu tenho que fazer checkpoint, eu tenho que sentar com a equipe, né, que trabalha comigo hoje e passar para eles também o que meu cliente está pedindo, né, fazer essa parte. E isso, gente, mais uma vez, é uma coisa que o profissional de relações internacionais, ele pode dominar se for uma coisa que ele está focado em desenvolver, né, porque com a base que a gente tem de relações internacionais, né, de todo o conhecimento que é traçado ali ao longo da faculdade, eu vejo como profissional mais apto para fazer isso. Então, as partes técnicas que a gente precisa ter, dei o exemplo aqui do conhecimento financeiro, né? Eu estava contando para vocês que eu tive esse projeto com a Marina, minha amiga que trabalha na Ambev, e ela é engenheira. E quantas vezes eu não sento com a Marina e falo assim, amiga, me ajuda, preciso pensar em tal coisa, não estou conseguindo estruturar e tal. Como ela tem um pensamento muito... como que eu posso dizer, muito bem estruturado, sabe? Ela me ajuda demais, inclusive nosso negócio deu muito certo porque a gente era complementar nesse sentido. Mas mais importante do que eu conseguir esse conhecimento técnico é eu conseguir traduzir isso para o cliente, eu conseguir traduzir isso para a equipe, e isso, obviamente, estou falando aqui dentro do meu contexto, principalmente voltado para o marketing, mas vale para tudo nas relações internacionais, gente. Se não tiver uma boa comunicação, se não entender o contexto do cliente, se não sentar e escutar o que a pessoa está falando, ou assumir que ela tem as mesmas preconcepções que você, pode ter certeza que é frustração garantida, né? Porque, como a gente bem sabe, aí as culturas, elas são muito diferentes, né? Cada uma tem sua peculiaridade, e acho que é a beleza também, né, das relações internacionais. Mas definitivamente hoje na minha rotina, se eu pudesse falar o que é o mais importante, é o alinhamento, é a escuta, é a comunicação, e é o que eu tenho que fazer bem feito. O resto se encaixa, gente. Se eu tiver isso bem feito, se eu tiver isso bem alinhado, o resto, a coisa vai fluindo, sabe? Então eu diria que realmente minha principal atividade hoje é me comunicar. Tanto com o cliente, tanto com as outras regiões que a gente acaba conversando bastante aí pelo mundo, e quanto com a própria equipe interna,
que, querendo ou não, também está trabalhando no ambiente internacional, né? E também precisa desse suporte. A gente vê aí no mundo como é importante essa comunicação e como muitas vezes a falta dessa comunicação tem consequências muito, muito graves, não só para países, como para empresas, como, enfim, qualquer indivíduo que queira fazer algo nas relações internacionais ou fora dela. Com certeza, Bruno. Perdão. Agora a gente vai entrar num momento de conselhos, um momento para finalizar. Caso alguém que esteja escutando, ele queira adentrar na área, quais pontos que você considera que deveriam ser privilegiados tanto na formação, focos que você teve durante a faculdade, ou quando já estava formada, foi atrás de cursos, foi atrás de aprender alguma coisa nova, alguma pesquisa que deva ser realizada. Você chegou a comentar bastante sobre a parte da comunicação. Inclusive, a gente queria saber se você tem alguma dica, algum conselho de como melhorar nessa e em outras soft skills que você considera que sejam importantes para a área. Perfeito, Bruno. Olha, uma coisa... Gente, eu falo bastante, né? Vocês perceberam, comecei a falar a última resposta e eu percebi que eu não respondi uma coisa importante, que eu também acho que tem tudo a ver com esse momento aqui, que é a questão da carreira dentro das relações internacionais, né? Plano de carreira. O que eu queria falar, assim, que eu vejo muito e que eu acho que é bem importante pontuar? Que, assim, gente, por exemplo, quando eu tava lá no Dupla Trainee, muita gente vinha e falava assim, Isa, eu quero trabalhar com relações internacionais, quero morar em outro país, como que eu faço? E eu sempre respondia o que eu tento aplicar hoje, gente, porque, por exemplo, eu sempre falo, né, hoje trabalho aqui nessa área de Latam, amo essa área, amo trabalhar com os países que eu trabalho hoje, mas daqui a alguns anos eu gostaria de trabalhar com países, outras regiões, né? Sempre trabalhei com a América Latina, queria trabalhar, não sei, com a Ásia ou com os Estados Unidos, com a Europa, algum desses. E o que eu penso que é necessário para eu poder trabalhar com essas regiões e que eu acho que é o que faz sentido num plano de carreira de relações internacionais. Para você morar fora ou para você trabalhar numa posição aí focada no cenário internacional, você tem que ter o que agregar, né, nesse sentido, para que a empresa veja a possibilidade ali de você ser um expatriado, em que o custo é altíssimo para a empresa, né, ela te mandar para outro país, ou ela te colocar numa posição em que você vai ter N viagens para fazer, que obviamente também tem um custo alto para a empresa. Então, existe plano de carreira? Existe. Mas o que vai ditar mesmo é a sua capacidade de mostrar para a empresa, né? Ou aí tô falando do setor privado, que é o que eu tenho experiência, mas imagino que vale para tudo, assim. De mostrar por que faz sentido você ser a pessoa que vai ocupar essa posição, né? E que vai crescendo na posição. E então esse para mim é o primeiro passo. E a segunda coisa, gente, é que assim, fica a dica aqui de uma coisa que eu aplico na minha vida, que é muito importante. A gente tem que pedir as coisas que a gente quer. Então, assim, tem vontade de trabalhar numa área dentro da empresa ali, ou quer ter oportunidade X em tal lugar? Gente, identifica qual que é a necessidade daquilo, identifica como que você pode ajudar, se prepara para isso, vai lá e pede. Vai lá e pede a vaga. Foi assim que eu fiz sempre. Então, eu fiz uma apresentação pro meu chefe lá, toda basiquinha, né, com o que eu tinha de conhecimento na época, para poder ir para a área. Depois, quando eu entrei na área, fiz o pedido para poder trabalhar com loja, que era o que eu mais queria. Depois que eu fiz isso, né, e entrei no digital, fiz o pedido para como eu queria expandir a cadeira digital. Quando surgiu a vaga do comercial, pedi também para ir, mas obviamente sempre trazendo a contrapartida do que eu tinha para oferecer. E aí, nessa parte, então, né, dos conselhos para você se formar nesse sentido, e, gente, deixando muito claro que eu tô muito no início, né? Quem sou eu na fila do pão? Tem muita coisa para poder desenvolver, e não tem um dia que eu não chego em casa e falo, putz, tem que melhorar tal coisa, tem que desenvolver isso. Mas o que eu acho que é um bom ponto de partida? Para a parte de comunicação, existe uma autora, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Erin Meyer, que foi quem escreveu aquele livro do Netflix, A Regra é Não Ter Regras. Ela escreveu junto com o CEO da Netflix, é um livro bem legal, mas ela tem um livro próprio que se chama The Culture Map. Eu acho que não tem ele em português, só em inglês, mas é um livro, gente, que fala justamente do que eu tô falando aqui para vocês, que é a comunicação intercultural. Então, ela tem as escalas de comunicação que ela apresenta ali, e ela vai mostrando e comparando diferentes países para explicar o porquê, né, é tão importante a gente ter esse conhecimento para conseguir se comunicar bem. Então, como é diferente a forma que os países, as culturas, né, as pessoas ali dos países se expressam, culturas que são mais diretas, culturas que são menos diretas, pessoas que dão feedback mais indireto, pessoas que dão feedback direto,
pessoas que falam realmente ali dentro de um contexto muito prático, pessoas como nós brasileiros que vão sempre dar uma volta para poder chegar, né? Não gosto de falar não, esse tipo de coisa. E para mim é um livro divisor de águas. Todo mundo que quer trabalhar com relações internacionais, leia o livro e depois entra no site dela, que ele é bem legal. Ele tem que pagar, mas assim, acho que é $3, sei lá, uma coisa assim, para você fazer algumas simulações de comparativos entre países. E eu acho que é muito, muito, muito rico, assim, para quem é de relações internacionais. Então, essa é a primeira coisa, de comunicação. A segunda é não deixar de complementar a formação com a parte técnica. Eu senti falta disso em diferentes momentos. Então, citei o financeiro, que é o que eu estou trabalhando agora. Assim, tanto na parte da empresa mesmo, né? Focando ali em pessoas que podem me ajudar, quanto um curso de extensão que eu estou fazendo no próprio IBMEC, que é de administração comercial, que está me ajudando bastante nessa parte. Mas eu acho que isso vai muito da necessidade. Então, assim, identificou que precisa, não sei, de entender mais, por exemplo, sobre comércio exterior, que é o que a gente está falando aqui. Gente, a vida hoje é muito prática. Vai lá no Google, né? Vai lá, joga as coisas, pergunta pra gente. Se eu puder ajudar de alguma forma, estou mega à disposição no LinkedIn, Instagram, enfim, podem me chamar sempre. Se eu tiver indicação, eu passo para vocês. Mas vai buscando complementar o conhecimento também na parte técnica, porque isso não deixa de ser importante, muito embora as soft skills sejam o que para mim é a parte mais essencial para ter eficácia ali no seu trabalho. E por fim, eu acho que o que vai complementar a mesma visão do que eu estava falando lá em cima, que é a sua visão como internacionalista, é que você consuma muito conteúdo. E consuma os conteúdos certos, né? E consiga ter o olhar certo também em cima desses conteúdos, porque da mesma forma que a internet trouxe muita facilidade, tem muita informação aí que mais atrapalha que ajuda, né? Então é importante dar essa filtrada. Hoje, o que eu gosto muito, assim, de me atualizar, muito voltar também pro mercado, assim, né, que eu estou, mas que eu acho que é um ponto de partida aí para quem quer estar com os olhos atentos para as tendências e tudo, e ir treinando isso, né, gente? Porque isso é treinável. Assim, eu vou dar aqui algumas sugestões de como eu faço, mas você pode estar ali, sei lá, num simples passeio no shopping e começar a reparar o que as marcas estão fazendo, como que as marcas internacionais estão se posicionando, se elas estão adaptando a comunicação delas para o público brasileiro, ou se não, elas mantêm o mesmo slogan que elas têm para o mundo todo. Quando você faz uma viagem, como que aquelas pessoas se comportam, qual que é a forma que as pessoas têm ali de se expressar. Tudo isso é o olhar que você vai treinando ali e vai ficando atento, e para mim é o que vai fazer mais diferença. Mas algumas plataformas aí que eu gosto de acompanhar. Existe uma plataforma, eles são uma plataforma de realidade virtual de e-commerce, que chama Obsess, mas eles têm uma newsletter, gente, que é a que eu mais amo, assim, para tendências focada no varejo. Então, eles falam bastante aí de metaverso, falam bastante sobre Web 3.0, então, como aproveitar esse momento digital. E aí eu acho que, assim, sempre trazem sites super interessantes. Outro que eu gosto, que acho que é o mais famoso, assim, de notícias gerais, né, é o The News, que eu sempre acompanho. E, assim, ele é bom porque você recebe no seu e-mail, ele é super curtinho, você entra ali, vê as principais manchetes, se aprofunda no que achar que tem que se aprofundar, também gosto bastante. E um outro aí também que é mais voltado para essa parte de tendências, também muito de moda, chama Highsnobiety. Muito embora eles sejam focadas em moda, em street style, essas coisas, eles trazem também alguns relatórios que eu gosto bastante. Então, eu sempre, por exemplo, acompanhei os relatórios deles durante a época mais forte da pandemia. Eles fizeram muitos relatórios legais, falando de consumo, falando de comportamento do consumidor aí pelo mundo. Então, também é uma excelente opção. E assim, gente, um conselho final é que a gente gasta dinheiro com muita coisa nessa vida, né? Muita coisa. Às vezes coisas que a gente não deve, às vezes coisas que a gente deve, mas a gente gasta dinheiro. Aí cada um com as coisas que gosta de comprar, gosta de consumir. Mas existe um investimento, né, que é um investimento melhor, assim, que você pode fazer na sua vida, que é o investimento em conhecimento. Esse consumo, né, de conhecimento, de tendências, de conhecimento em geral mesmo, ele é impagável. E eu vejo como essencial para o profissional de relações internacionais. Então, assim, se você der um Google aí, né, e entrar ali, por exemplo, LinkedIn Learning tem algumas opções. Gente, como chama o site que eu sempre vejo os cursos neles? Eu simplesmente esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro.
e ver algum curso que faz sentido para você. Se você vê um evento, em São Paulo sempre tem esse tipo de evento, que você vê que vai ser legal, que vão trazer pessoas para palestrar, que são pessoas, assim, que você se inspira, que são fodas, né, assim, com perdão da palavra. Gente, investe seu dinheiro nisso, de verdade. Não existe coisa mais importante do que você ir criando esse olhar, você ir se alimentando mesmo do que está acontecendo aí no mundo, né? E óbvio que hoje existem muitas formas gratuitas de fazer isso, e é a base, né? Então, o próprio Instagram aí, tem muita gente bacana, que tem muito conteúdo legal, que você vai consumir, tem gente no YouTube e tal, mas existem algumas coisas que eu acho que a gente tem que tirar o escorpião do bolso, e eu sou capricorniana, gente, não gosto de fazer isso, mas tem que tirar o escorpião do bolso e investir, e muitas vezes não é um investimento muito alto, mas que vai ter um retorno ali muito bom, né? Muito bom mesmo. E como eu falei, vai complementar aí essa colocação no mercado como profissional internacionalista. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Anotei aqui várias dicas, vou correr atrás de vários cursos. Queria agradecer a Isabela pela participação. Queria agradecer ao Bruno, ao Samuel por estarem aqui comigo hoje também. E até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado por terem assistido mais episódios. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Tchau, tchau, pessoal. Agradecimento especial para a Isabela, que esteve aqui com a gente e compartilhou todo esse portfólio. E a você, ouvinte, que está com a gente até agora. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigada, gente, pelo convite. Amei participar. Como eu falei, estou mega à disposição, seja pelo LinkedIn, seja pelo meu Instagram. Podem me chamar. É um assunto que eu amo essa profissão. Para mim é uma missão mesmo, pessoal, que cada vez mais nós, internacionalistas, possamos estar aí no mercado de trabalho, né, contribuindo para as empresas, com o crescimento do nosso país também, levando o que a gente tem de melhor para o mundo. Então, contem comigo, tá bom? Caso tenham alguma dúvida, queiram conversar sobre o assunto, estou à disposição. E obrigada também aí por escutar a gente. Boa noite, super obrigada. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.